Ok, pessoal? Voltando aqui com mais um capítulo da Geografia para SpaceX e Enem. Vamos trabalhar um assunto que já foi discutido aqui, que é a urbanização, tanto mundial como brasileira, e questões abordadas na SpaceX e no Enem. Então, a partir dessa abordagem, vamos ter uma ideia de como a SpaceX e o Enem focam a questão urbana nos seus concursos. Então, vamos partir aqui para a primeira questão, SpaceX 2014, que diz assim: sobre o impacto da modernização econômica e da integração nacional, o Brasil passou de um país agroexportador e rural para urbano industrial, ou seja, nós deixamos de estar na condição de um país que era exportador de produtos primários, especialmente produtos agrícolas, no caso café ou recursos também minerais. Era um país rural, grande parte da população estava nas áreas do campo, e a partir dos anos 60, com a nossa Revolução Industrial empreendida a partir da Segunda Grande Guerra, nós vamos ter exatamente a chegada do momento em que o Brasil, a partir dos anos 60, passou a ser um país urbano, e a indústria vai assumir a liderança como atividade econômica mais importante e também geradora de riquezas das áreas urbanas. Então você vai ter um processo de urbanização vertiginoso, rápido, como nós já vimos, extremamente desordenado. Aí aqui você vai trabalhar exatamente com aquela ideia que a gente já colocou em sala, que as regiões brasileiras estão urbanizadas, mas foi uma urbanização desigual, tanto pelos fatores que geraram essa urbanização, os fatores atrativos, como também nós temos regiões que o processo foi mais rápido, e hoje nós temos mais de 80% da população dessa região morando em áreas urbanas, como é o caso das regiões, no caso do Sudeste e Sul. E temos regiões que o ritmo foi mais vagaroso, como é o caso do próprio Norte e Nordeste. Então aqui diz assim: as desigualdades no ritmo da urbanização regional do Brasil evidenciam-se, primeiro item, na configuração geral das redes de transportes, a qual se apresenta mais densa e articulada nas regiões mais povoadas e economicamente mais dinâmicas, como o Sudeste e o Sul, que também podem ser chamadas de região Centro-Sul, que aí nessa condição de Centro-Sul entra uma parte da região Centro-Oeste. Então esse item está correto. O item 2 diz assim: na configuração de suas redes urbanas, as quais se apresentam menos integradas nas regiões Norte e Centro-Oeste, e são caracterizadas por um pequeno número de metrópoles e um grande número de cidades médias com a função de capitais regionais. Esse item, considerando a região Centro-Oeste, ele está errado, já que a Centro-Oeste, grande parte dela, integra a região Centro-Sul, que é a mais dinâmica e integrada em caso da urbanização brasileira. O terceiro item, nas fortes diferenças do ritmo de transferência da população do meio rural, que é no campo, para o meio urbano, cidade, destacam-se a região Nordeste, que, devido ao intenso êxodo rural sofrido, conheceu uma rápida trajetória de urbanização. Esse item está errado por quê? Porque, na verdade, nós tivemos no Nordeste uma supermigração, um super êxodo rural, mas a área de destino de quem deixou o campo e foi para a cidade, a princípio não foram as cidades do Nordeste. Aí nós temos uma migração interregional.
Os nordestinos deixaram o Nordeste e foram para o Sudeste. Antes, por exemplo, se falava que o nordestino ia para o Sul. Isso é até um tema de uma música do Luiz Gonzaga, que fala que o nortista vai sofrer lá no Sul. É porque naquela época o Sul, o estado de São Paulo, estava dentro da divisão regional do Brasil e era a região Sul. Depois é que São Paulo passa a integrar na nova divisão regional a região Sudeste. Né? Agora outro item, que é o item 4. Aí nós temos aí, nos diferentes níveis de investimento de capital realizado tanto pelo Estado como pelas empresas nacionais e transnacionais, que selecionando o número reduzido de cidades do país, acabaram determinando o processo de metropolização mais acentuado, aqui ó, na região Centro-Sul. Então a opção correta é exatamente os itens 1 e 4. Outra questão também, tratando de urbanização da SpaceX. Questão 2. A metropolização foi um conceito trabalhado na aula sobre urbanização brasileira, que é exatamente a criação ou surgimento de áreas que se transformaram em grandes cidades, que nós chamamos de metrópoles, resulta de uma intervenção humana extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez que implica alterações significativas na paisagem, que é o espaço físico, da qualidade de vida da população urbana. Entre os impactos ambientais causados pela intervenção humana no ambiente urbano, pode-se destacar: primeiro item, a formação das ilhas de calor na periferia das grandes cidades. Nós temos exatamente no ente urbano a formação desses microclimas, que são as ilhas de calor. Mas não é na periferia, é na própria área urbana, por conta do desmatamento dessa área para que avenidas e ruas sejam construídas, condomínios, casas, praças, etc. Assim também como o asfaltamento, temos aí outra causa dessas ilhas de calor, a poluição, a construção de edifícios, grande quantidade de andares, principalmente na orla marítima, mas elas estão associadas ao núcleo urbano e não às periferias. Então, o item 1 é falso. A maior ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles em relação às áreas rurais adjacentes devido à grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação da água na atmosfera. Para quem não lembra, aí nós sabemos que lá na climatologia, os professores de geografia trabalham muito esse tópico e dizem que a ocorrência das chuvas ou das precipitações, no caso, a chuva que é uma precipitação chamada de pluviométrica, para que ela ocorra na atmosfera, para que se forme o núcleo de condensação, é importante a presença da poeira, que é esse material particulado suspenso na atmosfera. Então, o item 2, a questão 2 é correta. O terceiro item: a grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios agravados pelo fenômeno climático de inversão térmica, que é exatamente quando aquela circulação de ar, que naturalmente o ar quente ocupa a área mais elevada, né, por ascensão, e o ar frio vai ficar nas áreas baixas, vai ficar circulando. Quando chega na época do inverno, também por conta da exatamente poluição atmosférica, esse ar frio fica retido e não se eleva. Aí você vai ter exatamente o item correto, terceiro. E o item 4. O aumento do efeito estufa gerado pelo movimento de ar das zonas rurais para as zonas urbanas. Não, você vai ter na área urbana exatamente essa situação. Tá? Então aí você tem o item 4 como sendo item falso.
Opção correta. Item 2 e 3 são os corretos. Outra questão da SpaceX. Questão 3, 2016. Então aí nós temos uma questão abordando também a questão das cidades. Embora a maioria dos brasileiros vivam na cidade em que nasceu, o volume de imigrantes internos é enorme, especialmente entre a população economicamente ativa, né? Então, o pessoal que procura emprego busca também essa questão financeira. Sobre as migrações internas brasileiras, pode-se afirmar que, primeiro item, a maior dinâmica industrial da região sudeste em relação às demais provocou, segundo os últimos censos demográficos, o aumento das migrações intrarregionais e uma significativa redução dos movimentos intrarregionais. Então você tem aqui, ó, na região sudeste, você tem essas migrações onde uma parte da população que está chegando lá vem de outras regiões. Então o primeiro item aí é um item falso, né? A maior dinâmica industrial da região sudeste em relação às demais provocou, segundo os últimos censos demográficos, o aumento das migrações intrarregionais e uma significativa redução dos movimentos intra-regionais. Item 2. Na década de 2000, as chamadas cidades médias com até 500 mil habitantes, especialmente as da região centro-oeste, apresentaram um crescimento populacional muito vertiginoso do que as cidades, tornando-se grande polo de atração populacional. Então esse item aí é correto. Nós vamos ter exatamente, a partir dos anos 90, quando começa também a descentralização no Sudeste, a gente vai ter exatamente outras regiões do Brasil recebendo migração e essas regiões também se tornaram áreas de grande urbanização. Terceiro, a partir da década de 1990, a região metropolitana de São Paulo registrou êxodo migratório por conta das chamadas migrações de retorno. Contudo, o estado de São Paulo ainda apresenta o saldo migratório positivo. Ok. A descentralização industrial de São Paulo vai justificar exatamente essa migração, né, que é o retorno, e que basta a população que ia procurar São Paulo buscar outras áreas fora do próprio estado de São Paulo. A questão item 4. A expansão da fronteira agrícola e do agronegócio da região sul faz dessa região com maior percentual de residentes não nascidos em seu interior. Ora, o sudeste brasileiro, ela é, assim, a região brasileira que recebe a maior quantidade de migrantes que vêm de outras regiões do Brasil. Por exemplo, fora do Nordeste brasileiro, São Paulo é a cidade que tem mais nordestinos se comparado às outras áreas do Brasil. Então o Sudeste ainda se destaca como essa área de grande recepção de migrantes se comparado à região Sul. E o último item, o item 5. As migrações pendulares diárias das metrópoles, são aquelas que há um deslocamento maciço da mão de obra que trabalha lá naquele município central e sai do, nós chamamos de subúrbio ou de outra cidade da região metropolitana para trabalhar. E no final da tarde ou à noite retorna para as suas residências. Então essa é a migração, nós chamamos de pendular ou diária, que é tipo das regiões metropolitanas em diversas áreas do mundo. O Brasil não é exceção à regra.
Então, que nós temos as migrações pendulares de áreas da metrópole ocorrem entre o núcleo urbano central e os núcleos urbanos situados no seu entorno, fisicamente integrados entre si, o que não é possível ocorrer entre núcleos que estejam apenas funcionalmente integrados. Então, esse é falso porque essas migrações acontecem por conta exatamente do deslocamento da mão de obra dessas regiões para o seu local de trabalho. Existe também aquela migração que você mora na cidade grande e vai trabalhar lá numa área, outro município da região metropolitana, e geralmente esse pessoal que faz esse movimento inverso mora nas grandes metrópoles, na área central, até nos bairros elitizados, e vão trabalhar naquele município que chama de município periférico, é uma mão de obra mais qualificada, né? Lá no distrito industrial X, lá tem uma indústria que precisa de um cara que é químico, tá? Então lá na cidade grande, esse cidadão mora lá e trabalha nessa região. Aí ele já não vai de transporte coletivo, ele não vai mais pegar o Metrofó, outro metrô, como lá no Rio de Janeiro, outra capital brasileira. De repente ele vai lá na sua Hilux ou no outro carro, seu transporte próprio, não há aquela situação que ocorre daqueles que saem lá das áreas dos municípios da área região metropolitana para ser exatamente mão de obra aqui na região central. Então nós temos itens 2 e 3 que são os corretos. Questão 4. SPETEC 2020. O censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lá em 1970, que é referente aos anos 60, né, porque o censo no Brasil é para ser realizado a cada 10 anos, mas às vezes acontece um atraso. Mas aquele recenseamento que é feito, por exemplo, agora, foi feito em 2020, é da década de 2020, de 11 até 19, 2011 até 2019, para sair no ano 2020. O de 1970 incorpora aí a análise dos dados do IBGE por toda a década de 60. Né? O de 80 vai ser da década de 70 e assim por diante. Só que diz assim, esse censo revelou pela primeira vez uma importante mudança do perfil da população brasileira, que é exatamente o que vem dizer que a partir do censo de 1970, o Brasil é um país urbanizado. Então, o que representa essa urbanização? É aquela mudança do Brasil rural e agrário para urbano e industrial. Aí diz assim, eu disse primeiro, a urbanização ocorreu de forma acelerada, concentrada, apoiada no eixo rural, simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização verificado pós-Segunda Guerra. Então, esse aí, o primeiro item é o que? Verdadeiro. O 2. Problemas em comum de infraestrutura viária, que é transporte, abastecimento de água, saneamento, que ainda hoje é um problemão, coleta de lixo também, dentre outros, resultam na criação das regiões metropolitanas no início da década de 70. É exatamente algo que foi criado pela própria Constituição para que essas áreas fossem melhor gerenciadas. Né? Questão item 3. Atualmente o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país. Então olha um detalhe importante. Você não tem que decorar percentuais, mas existem situações que os concursos cobram. Mas quanto à nossa urbanização, a nível de regiões, você tem que saber pelo menos a sequência da urbanização, a região que tem a maior taxa até a menor. Né? Então aqui nós vamos observar exatamente que o Centro-Oeste não está nessa posição. Ok? Então item 3 ele é falso. O 4.
Os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização seguem padronização internacional, não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Até coloquei nessa questão aqui um aditivo sobre essas informações. Então, para a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a área urbana, para ser, assim, classificada uma área como urbana ou rural, você tem esses critérios: a densidade populacional e as funções daquele município, se são atividades do setor primário, secundário e terciário. Na área rural, aí você tem o setor primário em destaque. Nas áreas urbanas, você tem o setor secundário, que é o industrial, você tem também o setor terciário, que é a prestação de serviços, e tem também o setor quartenário, que é o pessoal do trabalho intelectual. Tá? Aí, para o IBGE, o que é que vai definir a urbanização? Tem alguma coisa a ver com leis municipais, com critérios próprios de densidade de edificações, população e infraestrutura urbana. Então, aí são critérios distintos. Então, o Brasil não segue esse padrão, ok? Então, a opção correta na 4 é o item 1 e 2. Então, aqui esse dado aqui da região centro-oeste, né, a gente colocou em aulas passadas, que não é a terceira. Vou procurar aqui o... Aqui, ó. O centro-oeste é a segunda, a terceira é o sul, a última é o nordeste, a primeira é o sudeste. Então você tem que saber pelo menos essa sequência, que é exatamente a do censo passado. Então vamos lá à frente. Agora a questão 4. Perfeito 2020. O censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, não, essa aqui a gente já falou, pessoal, vou avançar, a gente já viu essa daí. Agora a questão 5. Perfeito 2022. A influência de cada cidade no conjunto de rede, na rede urbana, depende da sua capacidade de oferecer bens e serviços. As cidades que exercem influência sobre todo o território ocupam os postos mais altos na hierarquia, ou seja, uma metrópole nacional, uma cidade global, ela tem o maior nível de polarização. É isso que vai classificar a cidade dentro da hierarquia urbana, que começa hoje no Brasil com a cidade global, metrópole nacional, que também São Paulo ocupa os dois títulos, aí vem a metrópole regional, capital regional, até chegar à vila ou distrito. Então vamos ver o que diz a questão 5. De acordo com a hierarquia dos centros urbanos, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, podemos afirmar que São Paulo e Rio de Janeiro são classificadas como grandes metrópoles nacionais, pois concentram a maior parte das sedes de grandes empresas nacionais e transnacionais do Brasil. Ok? Então essa é a questão 6, primeiro item. Aí, o que diz aí a questão? Primeiro item. São Paulo é realmente uma metrópole
está nessa categoria, grandes metrópoles nacionais. O Rio de Janeiro também não foge à regra. São Paulo, além de metrópole nacional, está na categoria de cidades globais, só que ela está na categoria cidade global alfa, e Rio de Janeiro, cidade global beta. Agora, a presença dessas empresas, ou nacionais ou transnacionais, não é o fator que vai colocar São Paulo e Rio de Janeiro nessa categoria. É o grau de polarização. Isso aqui contribui, mas não é o fator definitivo. Tá? O item 2. Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza são exemplos de metrópoles. Ok. Então, item 1 e 2. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. O terceiro, Brasília, que é a capital federal, é classificada como uma metrópole nacional. Está correto. Todas as capitais dos estados da federação são classificadas como metrópoles? Não. Tá? Nós temos cidades que são capitais regionais e são capitais de estado também, mas não tem ainda dentro da hierarquia o título ou a categoria de metrópole. Então nós só temos 2 itens corretos. Exatamente o item 2 e 3. Tá? São Paulo e Rio de Janeiro não é só essa situação que vai classificá-las como grandes metrópoles nacionais. E aqui também tem metrópoles que são capitais, mas tem capitais que não são metrópoles. A gente vai ter que consultar a tabela porque eles podem colocar alguns exemplos também, além de citar o que é metrópole nacional e regional e colocar exemplos para você reconhecer se elas estão na categoria de metrópole nacional ou metrópole regional. Aqui um exemplo, ó. Aqui são metrópoles. No caso nacional. Questão 6. SPETEC 2011. O processo de urbanização é geral, mas não é regionalmente uniforme. Aquilo que a gente já falou. Urbanização no Brasil, o Brasil é urbanizado, mas existe diferença em termos de regiões. Do ponto de vista regional, registram-se fortes diferenças no ritmo da transferência da população do meio rural, do campo, para a cidade. Ok? Sobre a urbanização brasileira, podemos afirmar que, graças à sua grande dinâmica industrial, a região sul é a segunda mais urbanizada do país. Aí você tem que ter, como eu falei, aquela sequência em mente. Eu até coloquei aqui como adicional da questão. Aqui nós temos, ó, para o censo 2010. Ele colocou lá, ó, a questão. Então aqui nós temos, ó, essa tabela, certo? Ó, a região sul é a terceira. Aqui ele colocou como sendo, né, ó, a segunda. Mas vamos ver outro censo passado. Porque isso aqui, ó, é de 2011. Então ele está se fundamentando no censo de 2010.
que é exatamente esse aqui, ó. Então o Sul está na terceira. Aqui ele coloca que o Sul é a segunda. Mas se fosse a tabela mais atualizada, nós já vimos aqui, vamos ver que o Sul ainda está na mesma posição. Pronto. Tabela atual, o Sul é a terceira, Centro-Oeste é o segundo. Agora a tabela 2010, que é a época da questão. Pronto, aqui ó. Continua na terceira. Então esse item nós vamos considerar correto, que é a terceira. As regiões que apresentam os menores índices de urbanização são Centro-Oeste e Norte. Dá para ver pela tabela que a menor é o Nordeste. Como também lá na outra tabela. Terceiro item. A urbanização do Centro-Oeste acentuou-se na segunda metade do século passado com a elevada concentração fundiária e com a mecanização da agricultura da soja. Então esse item é correto. E o último item é o 4. A desigualdade no ritmo da urbanização entre as regiões brasileiras reflete as disparidades econômicas regionais e a inserção diferenciada de cada região na economia nacional. Ok, né? Então nós temos aí corretos itens para a questão 6. Itens 3 e 4. Então, primeiro, então, vamos ver aqui, ó, nas regiões menores de urbanização são, aí entra o próprio Nordeste aqui, não Norte. Na primeira, aqui não é a segunda, e sim a terceira. Deixando aí as questões do Enem, vamos, quer dizer, lá o SPSEX, vamos agora para o Enem. Aí nós temos Enem 2022. Após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheiro e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou lá na área em 2012. Desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casa. A nossa Constituição diz no seu artigo 6 que todos os brasileiros têm direito à moradia. Então, essa ocupação aí vai exatamente fazer o quê? Comprovar que a população que ocupa uma área, que constrói aquela área, uma casa ou uma série de moradia, está garantindo algo que a Constituição já garante, que é o direito a todos à moradia. Então aqui é um preceito constitucional. Questão 8. Enem 2020. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais do seu desenvolvimento, ou seja, a indústria está na área urbana, né? Como colocou aí, ó, produção industrial. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por
área de ocupação contínua. Isso porque começou aquele processo chamado de conurbação, configurando densas regiões urbanizadas. Aí diz assim, o resultado do processo geográfico descrito foi o quê? Já que você teve essa questão da urbanização, da metropolização se expandindo exatamente a nível nacional. Como essa expansão ela não foi, como a gente colocou aqui, organizada, como ela foi rápida, não tem infraestrutura urbana, não tem o rigor da ocupação do solo urbano, nós vamos ter uma população que também não tem renda para construir uma boa moradia. Aí nessas áreas que nós tivemos essa urbanização intensa, surgiram as áreas de periferias, os suburbanos, as áreas dos subúrbios. A opção correta, letra B. Questão 9, também do Enem. A participação social no planejamento da gestão urbana ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, nós vimos aula sobre a urbanização brasileira, que estabeleceu condições para a elaboração do plano diretor. Também o plano diretor nós falamos que visa a questão do planejamento urbano, aqui ó, instrumento esse indutor da expansão urbana e do ordenamento territorial, como ocupar o espaço urbano. Aí aqui diz, no entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Quem participa geralmente desse plano diretor, de repente é toda a população que foi convocada, porque é assim, convidada, mas as decisões finais pesa muito a questão também financeira, daqueles que têm uma certa influência também nas decisões políticas. Não é porque na mesa de debate está lá a população de baixa renda que depois que for elaborar um documento, a prioridade vai ser para aquela população de baixa renda. Especialmente no Brasil, a gente vê que a situação é sempre inversa. Para que diz, esse rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade. Caderno Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aqui está exatamente dentro daquilo que a gente já trabalhou nas aulas sobre o meio ambiente. O ODS, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que leva a questão da criação das cidades inclusivas, assentamentos urbanos inclusivos, que está lá naquele habitat, as conferências da ONU sobre moradia. Nós tivemos até a terceira. São mais de 50 anos já e a coisa não mudou muito. Qual medida promove a participação social descrita no texto? Para você ter essa participação, tem que ter as comunidades de bairro. A opção correta é a letra E. E a última questão, questão 10, também do Enem. Os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos da vida antiga, vinculados ao resgate dos próprios costumes, e cada vez mais são relevados atos investigativos, dos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior, com o campo, passam a se dedicar a essa atividade. Então tem áreas de capitais do Brasil, que a área urbana tem vários espaços ociosos, vazios. Aí tem gente querendo entrar com a agricultura urbana. Em algumas áreas nós temos a prática dessa atividade. Tem que saber se aquele terreno está sendo ocupado legalmente, ele pode ser, não tem alvo dessa ocupação, tá? Porque tem áreas que estão lá ociosas, mas tem dono. Aí tem uma série de situações. Mas aqui diz assim: a prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano o quê? A ocupação de lugares ociosos.
Bem, se você der uma lida nessas questões, fizer uma reflexão, a gente vai chegar novamente a uma conclusão que eu sempre falo aqui nas minhas aulas. As questões da escola SpaceX, elas são mais aprofundadas no conteúdo. Exige mais estudo do aluno. Então é bom que você estude o conteúdo por completo. Eu coloco sempre as minhas aulas mais longas, porque não dá para você ficar com fragmentos de informações para fazer uma prova que você é exigido no nível elevado, né? As questões do Enem tem muitos textos, tem muita questão da colocação de um texto para você começar a pensar naquele conteúdo. Tem texto que você tirar da questão também não vai fazer muita diferença. Tem outros que já trazem a resposta embutida no texto. Então a gente classifica a prova do Enem, sem menosprezar, uma prova de nível mais, em termos de médio. Enquanto que a SpaceX, ela crava numa prova mais capciosa. Não adianta se iludir, pode pegar aí qualquer que seja o conteúdo da geografia, comparar questões da SpaceX com o Enem, nós vamos observar que a SpaceX ela tem esse trato de aprofundar mais. Isso é porque também eles têm que fazer uma seleção, não existe vaga para todo mundo, existe uma vaga para cada aluno que se inscreveu, então você tem que mostrar que está preparado. Não dá para chegar lá e fazer uma prova de qualquer jeito. Então na próxima a gente passa por outro assunto, que é a industrialização. Para vocês, até a próxima.